Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, Igreja do Senhor, que nos acompanha aqui no canal. Louvado seja Deus, como estão vocês? Glória a Deus nas alturas, louvado seja Deus. Eu passo aqui nessa oportunidade, meus irmãos, para falar algo. Deus está tocando para me falar, eu vou falar. Aleluia, glória a Deus, como Deus é maravilhoso, né? O Senhor passava assim para mim, na manhã de hoje. O Senhor falava assim: minha serva, alguém orou por você com lágrimas. Tem alguém, aleluia, que orou por você com lágrimas. Até chorou na minha presença, pedindo por você. É uma irmã. O Senhor falou que foi uma irmã. Essa irmã, ela fez uma oração por mim, pela minha pessoa. O Senhor falava assim: ela orou por ti, minha serva. E eu me agradei da oração dela. Ô, irmãos, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Eu ganhei o meu dia logo pela manhã. Aleluia. O Senhor falou assim: a minha serva orou com tanta humildade no coração, pedindo para mim te visitar, que eu recebi a oração dela. E o Senhor falou: ela chorou, minha serva. Ela chegou até chorar, pedindo por você. E eu recebi a oração dela, eu recebi as lágrimas dela. Oh, aleluia, glória a Deus das alturas. E o Senhor falava assim: eu vou atender o pedido dela. Ela pediu algo para você, minha serva. Ela pediu algo para você na oração. Eu vou atender ela, porque ela orou com a alma, ela orou com o coração inteiro na minha presença. Oh, irmãos, que coisa linda. Eu fiquei tão maravilhada com essa revelação hoje pela manhã. Falei: meu Deus, glória a Deus nas alturas. É por isso que eu ainda estou viva, né, Jesus? É por isso que eu ainda estou de pé. É porque tem alguém com um coração sincero, orando, né? E calamassuri, canta lamai. Oh, ramassere mandara canta ravassuria. Aleluia. Eu falei: oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. E a gente sente, irmãos. A gente sente, igreja, a gente sente a oração do povo de Deus, a gente sente, louvado seja Deus, é uma coisa que não dá para explicar, mas a gente sente. E eu tenho sentido a presença de Deus, a companhia de Deus, o livramento de Deus. E o Senhor falava assim: aleluia, minha serva, ela pediu algo para ti. Eu vou atender ela. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, diz o Senhor, né? Salmo 133. Glória a Deus nas alturas. E o Senhor falou assim: aleluia. E na oração dela, serva, ela pedia para que eu te protegesse. Ela pedia para que eu te protegesse. Ela fez um pedido. E além desse pedido, ela pediu para que eu te protegesse. Alamassuri canta lamai. Oramassuri mandara canto rivácia. Aramassuri manai. Aleluia. E o Senhor falava assim: eu enviei uma proteção dobrada. Porque tu já és protegida. Mas estou atendendo o pedido dela. Estou enviando uma proteção dobrada sobre a tua vida. E naquele momento era como se eu sentia, irmão, assim, coisa muito forte, meu Deus, assim, um circo de fogo. Eu sentia como se fosse um circo, um anel de fogo assim em volta de mim, uma muralha de fogo, algo assim semelhante, sabe? Em minha volta.
É como se aquela proteção tivesse sendo mais fortalecida do que já era. Ô, irmãos, é uma coisa maravilhosa, coisa tremenda a visão que o Senhor me deu. E o Senhor falou comigo assim. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei quem é essa irmã que orou por mim esses dias. Nos últimos dias aí, você orou por mim. E o Senhor falou assim, que você chorou. Você até chorou na presença de Deus. Se você sentir no seu coração, coloca aí nos comentários, irmã, fui eu. Essa pessoa fui eu. Aleluia. Eu quero orar por você também. Deixa eu te conhecer, deixa eu saber quem é você. Amém? Porque eu quero orar por você também. Eu oro por todos aqui, né? Mas eu quero orar por você também. Foi tão linda essa revelação, irmãos, que eu fiquei impactada. Fiquei maravilhada. É como se algo sobrenatural descesse sobre mim assim, através dessa revelação, um conforto, um refrigério, um auxílio. Eu não sei explicar, coisa tremenda, tremenda, tremenda. E não para por aí. Quando Deus termina de falar comigo a respeito dessa revelação dessa irmã, da oração dessa irmã, o Senhor falou assim, minha serva, tem uma pessoa do canal também que ela fez um voto em teu favor. Eu falei, é mesmo, Jesus? É mesmo? Deus seja louvado. E o Senhor falou assim, esta pessoa, agora essa daí o Senhor não me falou se era homem ou mulher. Eu não sei se é homem ou mulher. Aleluia, mas enfim, não importa. O Senhor falava assim, esta pessoa que te assiste fez um voto em teu favor. E sabe para que ela fez esse voto, filha? Esta pessoa fez este voto na minha presença. Aleluia. Essa pessoa fez um voto na minha presença para que eu te desse uma casa própria. Olha isso, irmãos. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Gente, da onde que eu ia imaginar que Deus ia falar isso para mim? Louvado seja Deus. Eu falei, nossa, Jesus, o quê? O Senhor falou, é isso mesmo, minha serva. Alguém fez um voto para que eu te dou uma casa. Pediu para você uma casa própria. Ai, lamassuri calamanto e decanto revassúria. Aleluia. Deus se agrada tanto da comunhão, da união. Aleluia. E por essas pessoas estar em comunhão comigo, desejando bem para mim, o Senhor, aleluia, vai abençoar não só a mim, mas essas pessoas também. Louvado seja Deus. E o Senhor falava assim, essa pessoa fez um voto na minha presença para que eu te prepare uma casa própria. Minha serva, e eu vou atender o pedido dela, minha serva. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Eu vou atender o pedido dela. E vou abençoar essa pessoa também. Aleluia, louvado seja Deus. Pode ser irmão e irmã, ou irmão e irmã junto, enfim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, glória a Deus nas alturas. Aleluia, é maravilhoso as coisas de Deus, né? É maravilhoso, é santo, é poderoso. Eu agradeço de toda a minha alma, de todo o meu coração, por essa vitória, por essa bênção. Aleluia, que o Senhor te deu. Ou seja, que você pediu para mim, né? Louvado seja Deus. Eu fiquei muito feliz, irmãos. Eu não sei nem, fiquei sem palavra, né? Eu fiquei sem palavra, porque eu não conheço os irmãos, eu não conheço as irmãs aqui, a não ser por uma mensagem e outra, é pouca coisa, assim, trocas de mensagem, muito pouco, né? Então, eu não sei quem é, mas olha, independente de quem seja, que Deus venha te abençoar, que Deus venha te sustentar, que o Senhor falou assim, minha serva, e eu ouvi o pedido deles. Eu ouvi o pedido dessas pessoas que pediram por ti. Vou abençoar você e vou abençoar eles também.
Alamassuri calamandara massuri alamai. Como prova de que Deus ama, se agrada da união, da comunhão. Aleluia. Do partir do pão. Louvado seja Deus. Deus me conhece, Ele conhece a minha alma, Ele conhece o meu coração. O que eu tenho liberado aqui para vocês, aleluia, é com toda a minha alma, é com o meu coração que eu desejo o melhor, a cura, a libertação. Eu desejo tudo de bom para vocês. Quando eu oro, meus irmãos, eu expresso aquilo que realmente eu sinto. Alamassuri calamandara massuri alamai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor passava para mim essas duas revelações hoje pela manhã. Logo pela manhã, o Senhor já me deu essas revelações e alegrou meu coração, alegrou a minha alma, e eu ganhei o dia na presença de Deus. Porque a oração feita com amor, aleluia, em comunhão, isso não tem dinheiro que paga, irmãos. Isso não tem dinheiro que paga. Deus falar que ouviu a oração do seu povo. Deus falar que ouviu a lavassúria. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É um privilégio muito grande. Louvado seja Deus. Saber que Deus ouviu a oração do seu povo. A lavassúria canta lamai. Aramassuri, anteremassuri, canta lamassuri. Aleluia, Jesus, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo e bendito é o nome do Senhor, santo e poderoso é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, irmãos, muito obrigada, louvado seja Deus. Aleluia, muito obrigado mesmo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, porque eu não esperava aleluia, glória a Deus por essa revelação, eu não esperava, glória a Deus, eu não esperava, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Muito obrigada pelas orações de vocês, muito obrigado, irmãos, muito obrigada mesmo, aleluia. Glória a Deus, muito obrigado por você estar orando por mim. Glória a Deus, muito obrigada, meus irmãos, em nome de Jesus, muito obrigada. Eu fiquei sem palavras. Aleluia, glória a Deus, às alturas. Eu fiquei sem palavras, irmãos. Eu fiquei tão impactada quando Deus me deu essa revelação. Eu fiquei tão impactada. Aleluia, glória a Deus, que eu fiquei sem palavras. Depois eu não continuei mais orando, eu fiquei em silêncio, até agora estava em silêncio. Eu fiquei impactada, aleluia, com essa revelação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus às alturas, louvado seja Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, muito obrigado. Em nome de Jesus, obrigada mesmo, por todo o meu coração. Eu só tenho que ser grata a Deus e a vocês. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus ilumine a todos. No nome do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade. Alegra o teu coração, alegra a tua alma, pois Deus está ouvindo a tua oração. Alamassuri canta lamanara massuri alamanai. Quando oramos pelo próximo, quando desejamos o bem para o próximo, aleluia, Deus ama, Deus se agrada, Deus se alegra. O Espírito de Deus se alegrou com isso, irmãos, com esta forma dessas pessoas agirem na presença dele. O Senhor se alegrou muito. Eu tenho certeza que, irmãs, aqui, quando ouvir essa oração, ou seja, quando ouvir essa revelação, vão até chorar, porque o Senhor falou comigo desta maneira. Da mesma maneira que eu estou passando aqui, o Senhor falou. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus abençoe todos vocês, amém? No nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Que a graça de Deus acompanhe vocês, aleluia. A alegria que eu estou sentindo é de continuar falando com vocês aqui, louvado seja Deus, aleluia. Mas glória a Jesus, louvado seja Deus. Já passei o que o Senhor me mostrou. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Muito obrigado. Eu jamais vou esquecer disso. Eu jamais vou esquecer, aleluia, do que vocês fizeram por mim, estão fazendo por mim. Amém, louvado seja Deus. Eu agradeço ao Senhor Jesus por essa família espiritual, essa família linda que o Senhor Jesus colocou aqui.
aleluia, para nos ajudar. Louvado seja Deus no nosso ministério, na nossa caminhada. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. E olha, irmãos, o Senhor tem... Não, isso não foi... de hoje foi só isso. Mas em outras orações passadas... Eu já vou encerrar. Em outras orações passadas, o Senhor, que eu já orei, o Senhor falava assim para mim. O Senhor falava assim para mim, minha serva, aleluia, louvado seja Deus. Tem pessoas que está, aleluia, contigo nessa caminhada. Tem muitas pessoas que estão orando pelo seu ministério. Irmãos, outras orações que eu estava e o Senhor falou que tem muitas pessoas que estão orando pelo meu ministério. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe, que Deus te recompense. É como Deus fala para Abraão, quando Deus escolhe Abraão para uma obra, para uma missão, e disse para Abraão, tu serás pai de nações, tu serás pai de nações. Aleluia, não era pai, aleluia, físico, mas era um pai espiritual, Abraão, aleluia. E o Senhor falou para Abraão, aqueles que te abençoarem, Abraão, eu os abençoarei. Mas também aqueles que te amaldiçoarem, Abraão, eu também amaldiçoarei. Olha, irmãos, é muito forte isso. É a palavra que fala, aleluia, que Deus fala com Abraão, que todos que ele abençoarem, aleluia, seriam abençoados na terra. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Que as bênçãos de Deus te alcance. Louvado e engrandecido seja Deus. Aleluia. Fiquem todos com o Senhor Jesus.